está no ar. A Associação Comercial de Friburgo é o grande orgulho da cidade. Com 92 anos de existência e sem fins lucrativos, a Ancianse vem apoiando os interesses empresariais e o desenvolvimento dos diversos setores da economia regional. Pegue lápis e papel ou seu smartphone e anote data e horário do seminário Empretec que vai acontecer no local. Confirme sua presença na palestra A Caminho do Sucesso, no próximo dia 29, das 19 às 21 horas, na Avenida Alberto Braune, número 111, Entrada Franca. Para mais informações, 22 25 23 0540. O que é acessibilidade? É o que fomos procurar na cidade friburguense. Na teoria, a palavra acessibilidade significa dar condições às pessoas para ir e vir. Seja você portador de deficiência física ou não. Esteja você com carrinho de bebê ou não. Ou até mesmo esteja você alcançando uma idade avançada em tempos em que nossas pernas ficam mais cansadas e diminui nossa mobilidade física. Ou esteja você simplesmente caminhando. É direito do cidadão poder transitar sem dificuldades básicas causadas pela irresponsável urbanização. Fernando Henrique Cardoso, ao vivo na internet, esclareceu dúvidas de brasileiros preocupados com o futuro do país. O presidente, através da Rede Mobiliza, falou sobre o apoio ao candidato José Serra, investimento, crescimento econômico, mensalão, sigilo fiscal e falou sobre a diferença entre adversário político e inimigo. Uma coisa é você ser adversário, outra coisa é ser inimigo. E que quando as pessoas se colocam uns contra os outros como inimigos, atrapalham o país. Quando são adversários, não. Porque você vê que ganhou a eleição, perdeu a eleição, mas não perde o rumo. O problema de crescimento econômico é o seguinte: o crescimento econômico depende de uma variável que é fundamental, que é a taxa de investimento. A nossa taxa de investimento hoje ainda é baixa, 18%, é muito baixa para você realmente ter um crescimento sustentado. Quando a gente vê na média, no meu período, a média dos 8 anos deu 2,7 por ano. Agora, o último dado que eu vi, como o ano passado foi zero, praticamente, era 3,7 ou 3,8, a diferença de 1 ponto a mais. Não é assim uma coisa espetacular. Então, eu gostaria que fosse mais. Eu acho que é bom ter mais, né? E o crescimento, o importante é que ele seja cumulativo. Nós tivemos a sorte no Brasil de que o pior ano foi o ano passado, foi zero, né? Mas, em geral, crescemos. Então, esse crescimento vai acumulando. Nós vamos precisar ter mais investimento. Eu acho que esse é o grande problema, digamos, estratégico do Brasil. Como é que nós vamos investir? Qual é a poupança? A poupança é privada? É pública? É dos dois, como deve ser? Vem de fora também? Enfim, qual é a nossa política de investimento para garantirmos um crescimento mais sustentado? O resto é propaganda. Você pega um pedaço, pega um trimestre que cresceu muito, diz que o Brasil está na frente. Quando você compara com o mundo, no meu período o Brasil cresceu acima da média do mundo. No período atual, nos últimos 8 anos, o Brasil cresceu abaixo da média do mundo. O primeiro ponto importante do Brasil foi a Constituição de 88, para modernizar o Brasil e tornar um país decente e democrático. Eu mantive, eu consolidei a democracia. O segundo importante foi abrir a economia. A abertura foi feita no governo Collor. Nós mantivemos a abertura. Terceiro foi estabilizar. Nós fizemos a estabilização. Estabilização não só o plano real, que eu era ministro da Fazenda quando foi feito, mas é o que se conseguiu depois organizar os estados, os municípios e reorganizar o governo, o Estado brasileiro, para que ele pudesse interagir com uma economia que estava integrada ao mundo. O governo atual, em termos genéricos, seguiu. A abertura seguiu. No que diz respeito ao investimento, concentrou mais de investimento propriamente estatal do que como no meu tempo, que havia mais misto. E, por outro lado, esse governo é como cupim. Ele vai comendo por dentro. Quando você vê, você pensa que é uma tora de madeira, você aperta oco. Nas políticas sociais, praticamente todas foram iniciadas, ou por mim ou por meus antecessores. A LOAS foi feita no presidente Itamar, o Fundo Rural foi feito no governo, ainda no período militar. O que nós demos continuidade? Foi o aumento da taxa do salário mínimo real foi contínuo. As bolsas começaram lá atrás, mas se ampliaram. Então, nós temos hoje um conjunto de políticas sociais que pertence ao Estado, não é de cada governo.
Eu não acho que a gente deve dizer, eu fiz tudo, o outro apenas continuou. Eu não sou igual ao presidente Lula. O presidente Lula é terra arrasada. Ele começou com tudo. Enfim, eu não tenho esse temperamento. Eu acho que a gente deve ter uma visão mais objetiva. Bolsa Escola. Foi feito no meu governo, agora virou Bolsa Família, mas é a mesma. Eu nunca liguei em meu nome, nem o nome do PSDB, à Bolsa Escola. Eu acho que é muito importante que o presidente fale mais. O povo quer ouvir o presidente. E tem que falar de uma maneira direta e simples. Você não precisa ser, digamos, rastaquera. Alguns são rastaquera, outros não. Outros têm uma linguagem que é uma linguagem um pouco mais, não diria nem sofisticada, mas menos chula. Quer dizer, cada um tem um jeito. O Serra é um professor. Você não vai querer que o Serra fale de uma maneira diferente, que não clara, didática, mas ele sabe falar, né? Eu não sei, eu não posso falar da Dilma, porque a Dilma eu só ouço agora na campanha. Eu não sei se ela tem algum estilo. Talvez não tenha nenhum, mas ela vai ter que aprender. Estão entrando na sua vida privada, sua vida de família. Estão vasculhando a sua vida sem sua autorização. Você amanhã pode, de repente, vai ter um fiscal que entra aí para mexer nas suas coisas. É o que está acontecendo. Mas, vamos ser claros, nesses últimos tempos não é só sigilo fiscal, é um acúmulo. É muita coisa errada, ou seja, muita coisa que transgride a lei, que sai contra a lei. No Palácio, tem que dizer com clareza, está no Palácio do Planalto, na sala ao lado está o presidente e estão tramando para beneficiar uma empresa. É um mensalão de novo. O Serra foi um excelente ministro. Ele foi o ministro meu do Planejamento e foi ministro meu da Saúde. Nos dois casos ele foi um excelente ministro. Quando ministro do Planejamento, ele era uma pessoa capaz de impulsionar obras importantes. Por exemplo, no Nordeste, toda aquela negociação feita com o BID para fazer o desenvolvimento do turismo, foi o Serra que lançou as bases. Na saúde nem se fala. Eu tive bons ministros. O ministro Jatene foi um bom ministro da Saúde, lançou o início de toda essa modernização. Em seguida, veio o César Albuquerque, que também foi um ministro que deu normas para fazer o SUS. O SUS foi construído no meu governo praticamente. Vinha de antes, a ideia vinha da Constituinte, mas a implementação se deve a esses dois ministros que eu mencionei e ao Serra. O Serra chegou como realmente uma locomotiva. Ele botou aquilo para funcionar, ele fez os genéricos, que o Itamar tinha dado a ideia inicial, ele impulsionou aquilo tudo, ele depois foi a pessoa que moralizou a distribuição dos recursos através da rede hospitalar, o programa da AIDS continuou funcionando, enfim, o Serra foi um ministro, digamos assim, de mão cheia. Estamos caminhando para o final da semana. Vamos saber como vai ficar o tempo. Para quinta-feira, o dia vai ser de sol, com poucas nuvens, mínima de 12 e máxima deve chegar a 25 graus. Sexta-feira não muda muito, mínima de 13 e a máxima de 24 graus. O sábado vai merecer um fondue, um filminho e um bom vinho para aquecer. A mínima prevista é de 11 e a máxima não deve passar dos 19 graus, com possibilidade de chuva fina pela manhã e à noite. Durante o dia, sol com algumas nuvens. Vamos soprar forte para elas irem embora e deixar o sol brilhar. E na próxima sexta-feira, 17, tem Diogo Nogueira no Empório do Samba, no Cônego. O Pauta Free termina por aqui. Você pode acessar outros assuntos no site do pautafree.info. A gente se vê na próxima edição.